As últimas palavras de uma pessoa, elas são sempre muito interessantes porque elas podem revelar o conteúdo interior dessa pessoa. As últimas palavras de uma pessoa que notadamente é reconhecida pelo que ela disse, são muito mais reveladoras. É como se a gente fizesse uma ressonância magnética e através das últimas palavras a gente pudesse conhecer de fato essa pessoa que acabou de morrer. Jesus de Nazaré foi uma pessoa que viveu falando coisas extraordinárias. O seu Sermão do Monte é o seu sermão mais conhecido. Mas quantos sermões Jesus pregou, quantas lições Jesus deu na sua vida que marcaram e marcam a nossa história. Mas Jesus, quando ele está sendo crucificado, ele faz o que nenhuma pessoa que era crucificada naquele tempo fazia. Quando alguém era crucificado, os estudiosos dizem que eles passavam o tempo todo da sua crucificação, da sua morte, que poderia durar de 2 a 6 horas, eles passavam o tempo todo xingando, o tempo todo ofendendo os soldados romanos, o tempo todo blasfemando de Deus. Outras pessoas, quando estavam sendo crucificadas, ficavam pedindo clemência e misericórdia, gemendo de dor, pedindo clemência e misericórdia o tempo todo da sua crucificação. Mas Jesus fez diferente. Jesus, mesmo com muita dor e muita dificuldade, Jesus transforma a sua cruz num púlpito. Como diz o Agostinho, ele transforma a cruz numa cadeira, e ele se senta na cadeira como se fosse um professor, e ele vai dar a última aula. Ele vai proferir 7 palavras. As suas 7 últimas palavras são tão gigantescas e tão profundas quanto todas as outras palavras que ele falou em vida. E não se enganem, Jesus fala 7 palavras com muita dor. Jesus está sofrendo de cãibras. Jesus está experimentando agonia emocional. Ele está experimentando a agonia de carregar os pecados meus, seus e da humanidade nas suas costas. Cada palavra que ele fala sobre gemidos de intensa dor. Foram 7. As 3 primeiras ele fala nas suas 3 primeiras horas da crucificação. As outras 4 ele fala em momentos que são subsequentes, que a gente não consegue localizar muito a ordem segundo os evangelhos. Você quer saber quais são essas 7 últimas palavras? Preste bem atenção. Primeira palavra que Cristo vai dar na cruz é a palavra de perdão, que se encontra lá em Lucas 23:34, onde acho que quase todos nós conhecemos e já ouvimos, onde ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que você desejaria do fundo do seu coração para aquela pessoa que te faz mal? O que você desejaria? Talvez em algum instante você foi tomado de um sentimento de vingança e talvez você falasse e desejasse a essa pessoa o mal dela. Mas quando nós olhamos para a cruz e vemos as últimas palavras que Jesus dá, ele vai dizer justamente o inverso. Ele vai desejar sobre os seus malfeitores o perdão da parte de Deus. E a palavra que Deus dá, a palavra que Jesus Cristo diz, não é uma palavra de vingança, não é uma palavra de julgamento, nem de condenação sobre aqueles que tentaram contra a vida dele. Sobre os líderes judaicos, como Caifás, que armaram e sabiam que Jesus era inocente. Não é uma palavra de vingança contra os soldados romanos, que não tiveram o mínimo de cuidado com a vida dele, debochavam em todo instante. Não é uma palavra de vingança contra Pilatos, que quis ainda ser visto como alguém que não desejava o mal, mas lava as suas mãos. A palavra de Jesus na cruz não é uma palavra de vingança contra aquela multidão que viu e o acompanhou em todo o seu ministério. Aquela multidão que fala aleluia, aleluia, e que a mesma multidão que depois fala crucifica, crucifica. A palavra de Jesus não é esta.
Mas a palavra de Jesus neste momento, ela expressa a crise humana, o homem como um pecador, e expressa neste momento o plano de salvação para a humanidade. E esse plano precisava passar pelo perdão. Esta palavra de Jesus não é uma palavra de retaliação e de vingança, onde diante do mal que nos fazem nós possamos desejar o mal de alguém. Ora, nesta palavra de Jesus nós podemos encontrar o cumprimento da profecia de Isaías 53:12, quando ali a profecia fala sobre o servo sofredor, e fala que ele seria crucificado entre dois malfeitores. Mas ao mesmo tempo, no final deste verso, desta mesma profecia, ele fala que ele intercederia sobre os seus transgressores. E é justamente isso que ele faz nesse exato momento. Cristo não vai à vingança, não deseja o mal, mas Cristo deseja o bem destas pessoas. E o ensinamento de Jesus em todo o seu ministério foi justamente esse. Lá em Mateus 26 ele fala sobre não vingarmos. Na oração que ele ensina, ele fala sobre a necessidade do perdão. Depois ele, diante de Pedro, quando Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar, ele fala sobre a necessidade de perdoar. Logo em seguida ele fala do servo compassivo, que é perdoado pelo seu mestre, pelo seu senhor, e depois não perdoa o seu conservo. Agora então Jesus Cristo dá exemplo do seu ensinamento. Nesta palavra ele está falando: lembram de tudo aquilo que eu ensinei? É justamente isso que está acontecendo agora. Na palavra de Jesus, nós somos convocados por Ele a também agirmos assim nas nossas vidas. Essa palavra de Jesus encontra eco em Estevão, onde Estevão vai dizer para que Deus não imputasse sobre aqueles que apedrejavam, inclusive Paulo, que segurava a sua capa, para que não apedrejasse, para que não imputasse sobre eles aquele pecado. Irmãos, nesta palavra de Jesus na cruz, nós encontramos o pior do ser humano e o melhor de Deus. Mas a segunda palavra de Jesus é uma palavra de compaixão, onde está registrada em João, no Evangelho de João 19, 26 e 27, onde ele vê sua mãe acompanhada de mais 3 mulheres, e do lado delas está João, o discípulo amado. E ele vai dizer então para sua mãe, fala: mulher, eis aí teu filho, que é João. E ele vai dizer para João: eis aí tua mãe. Irmãos, essa palavra de Jesus, ela ganha significado, porque olha a situação de Jesus. A situação de Jesus é de sofrimento extremo, intenso. A gente não consegue mensurar e calcular a dor que ele carrega, a dor física de ter o seu corpo perfurado pelos cravos, o peso do seu corpo por causa de estar pendurado no madeiro e sendo sustentado por cravos. Imaginem o peso forçando isso. Uma coroa de espinho em sua testa, talvez aquele sangue escorrendo, por causa do sangue atraindo insetos. E ainda nesse sofrimento físico tem o sofrimento da alma, a tristeza por estar ali por causa do pecado humano. O pecado humano traz tristeza sim. Ele está sofrendo espiritualmente porque ele carrega sobre si o pecado de toda a humanidade, daqueles que tinham morrido, dos que estavam presentes e daqueles que dariam de vir. Mas ainda assim, Jesus não olha para si, ele vai olhar para sua mãe, que a situação é bem delicada. Possivelmente Maria é viúva, não está acompanhada dos demais irmãos de João, que talvez estivessem em Cafarnaum. Mas Jesus se lembra que ele é o primogênito e a responsabilidade sobre a mãe era dele. Dentro do conceito judaico, o filho primogênito tem responsabilidade de cuidar dos pais.
Ainda que Jesus na cruz estivesse resolvendo o problema de toda a humanidade, que é o pecado, inclusive de sua mãe Maria, ele não olha Maria como uma multidão, mas ele vai na necessidade específica daquela mulher. E aí ele apresenta e fala para João cuidar dela. Mas ao mesmo tempo, olha quem que vai cuidar de Maria: João, aquele que diante do julgamento de Jesus foge, abandona e deixa Jesus sozinho. Mas também é o único que é citado dos discípulos que está ali junto daquela situação. Jesus, resolvendo o problema do mundo, ainda assim resolve o problema individual de cada um. A palavra da cruz de compaixão nos ensina sobre a necessidade do cuidado. No cristianismo não tem espaço para egoísmo, individualismo, mas tem espaço para altruísmo. A cruz de Cristo, irmãos, mostra o cuidado de Deus para com as nossas vidas, mas também nos chama e nos inspira a cuidarmos de nossas vidas. A quarta palavra dita por Jesus nas suas últimas horas é uma palavra de certeza, de convicção. Lá em Lucas 23, nós conhecemos tanto esse texto, o diálogo de Jesus com os dois ladrões que estavam ali crucificados com ele também. Haviam 3 condenados, mas havia só um inocente. Outros 2 condenados com os corações devastados e destruídos com o pecado e com o mal. E Jesus, no meio do seu sofrimento e da sua dor, ele olha para esse coração devastado, mas ele olha que aqueles corações eram corações alvos da sua graça e da sua compaixão. E aí um dos ladrões, um dos condenados, questiona Jesus: Jesus, lembra-se de mim quando estiver no paraíso. E a palavra de certeza e de convicção que Jesus dá para esse homem é que ele estaria no céu, estaria no paraíso com ele ainda hoje. Uma palavra de garantia que esse homem estaria com Jesus lá nos altos céus. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo no meio daquela dor, Jesus, o seu coração cheio de compaixão, faz com que ele olhe para o lado e vê o sofrimento que está ao seu lado. E esse homem responde ao Senhor Jesus. Palavras de garantia, palavras de certeza. Nesse diálogo de Jesus com aqueles 2 condenados, nós temos uma garantia de que o Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele tem toda a autoridade sobre a salvação dos homens. É Ele quem nos salva. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único salvador daquele condenado, daquele que ninguém mais conseguia perceber. Porque Jesus, ele olha o que nós não percebemos. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê um coração destruído, mas ele vê um coração que precisa de um olhar cheio de compaixão. Esse homem foi salvo porque o Senhor Jesus tem autoridade para isso. A autoridade dele é sobre todas. O seu nome é sobre todos. Queridos, a segunda perspectiva dessa garantia é de que as respostas de Jesus oferecem muito mais do que nós esperamos. Esse homem, ele tinha a eternidade garantida agora. Esse homem teve a sua alma salva por Jesus. Mas naquele instante, naquele momento que ele estava sofrendo naquela cruz, porque ele era um condenado de fato, ele merecia sua condenação, mas naquele momento ele encontrou conforto nas palavras de Jesus. Queridos, porque nós estamos nessa terra e o nosso Senhor Jesus, ele se preocupa e ele ama como nós vivemos aqui. Ele quer perceber e fazer parte da nossa vida aqui. Ele quer confortar o nosso andar diário. Ele quer confortar as nossas relações. Porque a sua salvação vai muito mais além, vai além da salvação das nossas almas. Mas Ele quer confortar a nossa vida sofrida. Ali Jesus estava sobre as trevas. Jesus estava vivendo uma sexta-feira tenebrosa. Mas a salvação de Jesus, as suas palavras de conforto, já sinalizavam uma manhã de domingo, uma manhã de verão ensolarada, onde as pessoas poderiam ver o raiar do sol novamente, porque a salvação chegou. Queridos, em nome de Jesus, que as nossas palavras sejam as mesmas de Jesus, que a gente leve conforto e esperança para as pessoas. Ah, gente, mas tem mais. Essa eternidade agora abraçou esse homem. Nós
já temos essa realidade da eternidade. Irmãos, não há nada mais importante para o ser humano de que viver essa realidade da eternidade, a qual só Jesus poderia nos garantir. Irmãos, nós vamos para o céu, porque a eternidade já nos abraçou, ela mora aqui dentro de nós, porque Ele habita em nós. Esse homem era alguém que para a sociedade já estava com a sua eternidade definida. Esse homem era um excluído, esse homem era um marginalizado, esse homem sofreu por causa dos seus próprios erros. O pecado, a maldade da sua vida levou ele àquela condenação. E aí a resposta para a crucificação era que ali não havia mais jeito. Mas, queridos irmãos, a mensagem de Jesus não é exclusiva, ela é inclusiva. Ele sente o que nós não sentimos. Ele ouve corações batendo quando a gente não ouve. Ali ele viu um homem que precisava ser salvo, abraçado e agraciado pelo seu poder. Jesus amou esse homem, um homem que ninguém mais queria amar, um homem que se perdeu, um homem que não tinha mais amor para oferecer, mas ele foi crucificado com aquele que essencialmente é amor e compaixão. Palavras de certeza, esse homem foi para o céu, irmãos. Esse homem foi para o céu, mesmo com tudo que ele viveu, mesmo com todo o mal que ele praticou. Ali, nos instantes finais da sua vida, ele encontrou alguém que poderia transformar a sua vida. Hoje ainda, você estará comigo no paraíso. Aleluia. A quarta palavra, irmãos, é a palavra de angústia. Lá em Mateus 27, agora Jesus não está mais dialogando com os dois que estavam ao seu lado. Agora Jesus está dialogando com o próprio Deus Pai. E aqui, queridos, é muito interessante porque é o primeiro momento em que Jesus, o Deus Filho, não se revela ao Deus Pai como Pai. Agora é só Deus. Agora Ele chama e reconhece apenas Deus. Porque aqui, queridos, é um momento de angústia maior do Senhor Jesus. Porque nesse exato momento, todo o mal, todo o pecado de todas as eras está sobre os ombros de Jesus. Imagine todo o mal e todo o pecado que você e eu já cometemos. E agora imagine a história, a antiguidade e todo o pecado que ainda virá. Tudo estava nos ombros de Jesus agora. Todo aquele pecado. Agora Jesus está em densas trevas. E Deus, em sua infinita santidade, Ele não poderia mais abraçar o pecado. Agora, queridos, há um instante, há alguns poucos segundos da sensação de abandono toma conta de Jesus. Agora há um silêncio aparente de Deus, há um aparente abandono de Deus Pai com Deus Filho, porque o pecado está sendo derramado todo sobre Jesus. Imagine, queridos, todo o mal que o mundo já cometeu está sobre os ombros de um só homem. Deus meu, por que me desamparaste? É a angústia tomando conta do coração de Jesus. Nesse momento, queridos, o cálice que Jesus está bebendo é um cálice amargo do abandono. Mas Ele, queridos, cumpriu a vontade de Deus Pai. Ele tomou esse cálice amargo, Ele tomou esse cálice do abandono, Ele tomou esse cálice carregado de pecados, mas o que Ele nos ofereceu foi um cálice transbordando em amor, em paz, em compaixão e vida nova. Aleluia! Ele tomou um cálice amargo para nos oferecer um cálice doce de amor. Queridos, em nome de Jesus, esse cálice Jesus está te oferecendo nessa manhã. Uma nova vida, uma vida cheia de paz. Esse é o cálice que Jesus está oferecendo para você, porque o Cristo ressurreto assumiu toda a nossa condenação para nos garantir essa vida eterna. Em nome de Jesus, beba desse cálice nessa manhã. Amém? A quinta palavra que encontramos, que Jesus disse ali na cruz, é uma palavra de sofrimento. Este é um momento que Jesus está ali sofrendo na cruz, sofrendo depois
de ter o abandono do pai. E de repente a gente ouve a voz de Jesus dizendo: estou com sede. Nessa quinta palavra de Jesus, nós podemos ver ali a sua total e plena humanidade. Estou com sede. Mas por que será que o homem, Deus, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, de tudo que há, porque ele pede de beber àqueles pobres homens, aquela pobre criatura, o ser humano? O que há de tão especial por trás dessa simples expressão? O texto completo de João 19:28 diz que, então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. A sede que acompanhou os sofrimentos de Jesus durante toda essa trajetória dele de sofrimento, nesses momentos finais da sua missão terrena, também cumpriu uma profecia que está ali no Antigo Testamento. O livro dos Salmos, escrito séculos antes, capítulo 22, versículo 15, expressa vividamente essa parte do sofrimento de Jesus. Diz assim: que a minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada no céu da boca, tu me deitaste no pó à beira da morte. Assim como também o Salmo 69, versículo 21, diz que, em vez disso, põe veneno em minha comida, oferecem vinagre para matar a minha sede. Por trás dessa simples frase há o cumprimento de uma profecia a respeito da morte de Jesus. A fadiga que o castigava, a tristeza que estava sobre ele, o calor do dia, as câimbras, o sangramento, horas pregado na cruz, todo aquele sofrimento, ele realmente estava terrivelmente desidratado. E essas foram com certeza as causas naturais da sede que Jesus sentiu. Quando ali na cruz do Calvário ele exclamou: estou com sede. E essa frase de Jesus ali na cruz do Calvário é a frase que nós mais facilmente nos identificamos, porque todos nós sabemos o que é ter sede. Você pode se identificar com Jesus nessa frase, porque você em algum momento da sua vida passou por um momento de sentir sede. Jesus, ele sente sede. Jesus, ele entende o que nós sentimos. Ele passou pelo que nós passamos. Neste momento Jesus estava ali, identificando ali e mostrando totalmente a sua humanidade, a sua plena humanidade. Ali não estava um espírito, ali não estava o Deus, mas estava Jesus, o homem. Ali Jesus demonstra toda a sua humanidade. A expressão tenho sede, ou estou com sede, não é uma reclamação, não é tampouco um pedido, mas é a afirmação de um simples fato. Jesus era como eu e você. Jesus era de carne e osso. Jesus sofria como nós sofremos. Jesus sentia o que nós sentimos. E por ele sentir, por ele ser como nós, ele nos entende e ele se compadece de nós. Como em Hebreus 2,15 está dizendo assim, fala a respeito disto: visto portanto que os filhos são seres humanos, ele também participou dessa condição. Jesus também participou dessa condição, porque nós somos seres humanos e Jesus participou. E por isso diz em Hebreus 4,15 que nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós,
mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos graça para nos ajudar quando for preciso. Estou com sede. Pode parecer uma declaração comum, mas essa declaração nos dá esperança de que Deus irá saciar a minha, a sua, a nossa sede, de tudo que nós precisamos, daquilo que nós enfrentamos, daquilo que nós vamos precisar para viver nesse chão da vida. Mas há uma sexta palavra, e a sexta palavra de Jesus ali na cruz é uma palavra de vitória. A penúltima palavra de Jesus na cruz foi essa: está consumado, acabou, não tem mais dívida, está pago, está liquidado. João 19:30, o verso diz: tendo provado do vinagre, Jesus disse: está consumado. Então baixou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus foi direto da frase penosa, eu tenho sede, para uma frase heróica, de triunfo: está consumado, acabou. Essa frase revela que Jesus sabotou os planos do diabo, assim como os planos daqueles homens que tentaram acabar com a vida dele. Os planos humanos e os planos do diabo foram sabotados ali naquele momento, ali na cruz do Calvário. Essa frase representa a maior reviravolta da história da humanidade. Nunca houve um caso de uma vitória tão arrebatadora das garras, das presas da derrota como essa de Jesus ali na cruz. Apesar da sua vida inteiramente dedicada a praticar o bem, a respeito da enorme popularidade e admiração que ele tinha, que ele gozava, os 4 narradores da história da crucificação, eles vão registrar que Jesus, ele morreu como um criminoso. Ele morreu entre 2 malfeitores, mas Jesus foi um vencedor. Ao julgar pela primeira aparência, ao olharmos essa primeira situação, nós vemos que aparentemente ele havia fracassado. Seus inimigos andando ao redor da cruz olhavam para ele e pensavam ter o vencido. O próprio Satanás, olhando, com certeza olhava com um olhar de muita satisfação aquela situação de Jesus na cruz. Mas há uma grande diferença entre consumir e consumar. Embora em nossos dias, sinônimo de vitória é nós termos, é nós possuirmos, é nós conseguirmos, é nós conquistarmos, é nós comprarmos, Jesus Cristo consumiu a sua vida em prol dos outros. Ora ele tinha uma palavra, ora ele tinha um toque, ora ele tinha um milagre, muitas vezes apenas um olhar, uma bênção, sempre estava ali com uma palavra. Jesus se consumiu para consumar. Jesus Cristo morreu para cancelar a minha, a sua, a nossa dívida impagável com Deus. Colossenses 2,13 vai falar ali que ele rasgou a nossa escrita de dívida e pregou na cruz: está pago, está consumado, tetelestai, acabou. Não há mais condenação para mim e para você. Uma palavra de vitória ali na cruz. Ele ressuscitou para te dar vida, e vida plena, vida abundante, vida que satisfaz. João 10:10. Nosso desafio é viver na contramão do mundo. Nosso desafio é viver na contramão de tudo aquilo que o mundo prega como vitória, no desperdício dessa sociedade consumista. O nosso desafio é viver esta vida para consumar e não para consumir. Então, meu irmão, você quer consumir as bênçãos da vida cristã, ou você quer consumar o propósito que Deus tem para a sua vida?
Meu querido irmão, comece entregando a sua vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Depois entregue os seus parentes, o seu familiar, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, sua esposa. Viva menos para consumir e mais para consumar. Sétima e última palavra de Jesus na cruz do Calvário é uma palavra de descanso. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Interessante que esta mesma oração, ela é feita lá, registrada no Salmo 31. Sim, é uma oração. As mães judias, quando levavam seus filhos menores para dormir, antes de cada criança dormir, elas repetiam essas palavras: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era como se essas crianças, caindo de sono, ao declarar essa oração, ao fazer essa oração, fosse dormir uma noite tranquila de sono e ao acordar, estaria de novo nos braços do seu pai. Isso me lembra algumas coisas muito importantes que a gente deve pensar na nossa vida. Primeiro, é que é nas mãos do Pai que nós temos segurança. É nas mãos do Pai que a gente encontra descanso, do nosso Pai Celestial. Sabe, gente, vivemos num mundo muito complicado. Vivemos num mundo de muita desesperança. E as pessoas estão cada vez mais inseguras. Nós vivemos num mundo em que nós estamos prestes a morrer e a gente não sabe como. Ontem à noite recebi a notícia de um amigo meu de infância, de 42 anos de idade, que teve um infarto fulminante e morreu. Ele tinha acabado de fazer aniversário. E eu entrei no Facebook dele e todas as mensagens eram que venham muitos e muitos anos de vida, que você viva muito e muito tempo. E ele morreu. E eu fiquei com o coração muito apertado, porque não pude me despedir dele, não pude estar hoje no seu velório, agora cedo no seu sepultamento. Mas o que me enche o coração de esperança é que certamente eu vou reencontrá-lo nos braços do Pai, onde há descanso, onde há esperança. Segunda lição que essa frase de Jesus, essa palavra de Jesus me lembra, é que a gente, por causa de Jesus, a gente possui a vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, ninguém pode tirar de nós. É Ele que nos deu, é palavra dele. Ele nos assegura que nem essa experiência de morte é uma experiência que pode nos afastar desse amor incomparável que a gente está vendo ser descrito aqui, nessas 7 últimas palavras que ele declarou na cruz. Sabe, gente, isso me dá muita esperança, muita certeza de que a gente pode descansar num Deus que cuida de nós, num Deus que nem a morte pode nos separar dele, nem a morte. Sabe, hoje quando você for dormir, mesmo você sendo um brasileiro, faça essa oração: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não porque você pode morrer dormindo, embora isso seja uma possibilidade, mas sim para declarar que você pode viver uma vida descansada como quem vai dormir tranquilo, porque nós temos um Deus que cuida de nós na nossa vida e cuidará de nós na eternidade. Como é que eu termino essa palavra de hoje, um sermão pregado a 4 pregadores? Eu termino dizendo que as últimas palavras de uma pessoa, elas são reveladoras. Elas revelam o conteúdo interior dessa pessoa. Elas falam muito sobre a pessoa que está morrendo. Se você fosse morrer hoje, quais seriam as suas últimas palavras? Eu lembro das últimas palavras do Spurgeon, o maior pregador batista de todos os tempos. O Spurgeon disse o seguinte: Jesus morreu por mim, e ele morreu. Eu lembro das palavras do John Wesley: o melhor de tudo é que Deus está
está conosco sempre. Eu lembro das palavras de um pregador não muito conhecido, chamado Howard Hill, morreu no século XVIII, e ele disse assim: até breve, a gente se vê na eternidade se despedindo dos seus filhos. As últimas palavras revelam muito sobre quem nós somos. Lembro das últimas palavras do Karl Marx, o fundador do socialismo. Um jornalista entrou no seu quarto um pouco antes dele morrer e perguntou: Marx, quais são as suas últimas palavras? E a resposta do Marx antes de morrer foi a seguinte: saia daqui agora. As últimas palavras são para quem não disse o suficiente em vida. Marx estava errado. Jesus falou o suficiente na sua vida, mas Jesus deixou para a sua morte, os seus derradeiros instantes de vida, as suas 7 maiores declarações. Quando a gente vê todas essas últimas palavras, só nos resta fazer uma coisa: se prostrar diante do Senhor, em adoração, em louvor e em contrição. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, a orar, a falar com um Cristo ressurreto. Não, Ele já não está numa cruz. Tetelestai, está consumado, é o seu brado de vitória. A cruz está vazia, Ele ressuscitou, Ele está no trono e Ele vai voltar. Com adoração, diga nessa sua oração para o Deus eterno uma palavra de gratidão. Pai querido, muito obrigado por esse sermão pregado a 8 mãos, a 4 vozes, que nos fez refletir sobre as tuas últimas palavras na cruz do Calvário. Senhor, obrigado porque a cruz está vazia. Obrigado porque o Senhor venceu a morte e ressuscitou, ascendeu aos céus e disse que vai voltar para nos levar. Oh, Maranata, vem Jesus. O Senhor vai voltar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por teu tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário. O maior símbolo de amor que existe não é um coração, mas é a cruz. É a cruz de Jesus. Ah, Senhor, ministra no nosso coração ainda mais nesse momento em que vamos celebrar a ceia do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.